Oi, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, já em ritmo de festas. Hoje a gente vai fazer uma aula muito importante, é por isso que eu estou assim, em ritmo de festas, né? Vamos falar sobre a alimentação do fim de ano. Como você, mamãe, vai se adequar a essa mudança de rotina. Então, se você está interessada nesse assunto, esse é o momento de você ficar aqui coladinha junto comigo, que a gente vai ter muitos insights e eu vou te falar muitas coisas importantes que podem amenizar essa rotina alimentar para que você não tenha repercussões disso depois das festas. Fica comigo e a gente vai já começar. Bom, então vamos lá. Vamos começar a conversar com vocês, meninas, como que a gente vai adequar a nossa alimentação nessa festa de Natal, pós-Natal, Réveillon e pós-Réveillon. Então, quero começar falando para vocês que a mudança de rotina, ela vai acontecer. E a gente vai, primeiramente, né, nessa aula de hoje, vocês vão ver que eu vou estar olhando, porque eu fiz uma apresentação bem bacana. Vamos pontuar, primeiramente, que são só 2 dias. Então, você tem dia 24, dia 25, pausa, dia 31 e dia 1º. Então, as festas de final de ano, elas são 2 dias intercaladas por 7 dias. Elas não duram do dia 24 e esse ano que vai até o dia 4 de janeiro. Então, atentem-se a isso. São só 2 dias. Então, se você seguir esses 2 dias, vão ser muito tranquilos. Bom, então primeiro, vamos começar assim. Mirela, por que você acha tão importante falar desse assunto, né? Por que a gente não pode simplesmente chutar o balde e no ano que vem, como toda promessa de final de ano, a gente começa certinho? Não. Por quê? Porque você vai ter repercussões no seu bebê. E quando ele repercute alguma atitude sua, quem passa as noites em claros, os dias com choro, somos nós, né? Então, a Mirela Noel aqui hoje vai falar para vocês o que a gente pode estar fazendo para amenizar esse momento de final de ano que é para ser só prazeroso. Aproveitar que você está com toda a família e curtir esse momento social que às vezes é diminuído quando a gente acabou de ter o bebê, tá? Então vamos lembrar que todos saímos da rotina. E se você ainda não tem rotina para o seu bebê, é melhor você começar a pensar nisso. Tá? O bebê, ele está acostumado com a casa dele, com o ambiente sonoro da casa dele, com o ambiente luminoso da casa dele, com a rotina de entra e sai do pai, da mãe, da vizinha, da ajudante. Então, toda vez que a gente modifica esse ambiente do bebê, ele vai sentir. E aí, a gente começa a perceber que a gente tem um bebê que fica um pouco mais irritado, fica também um pouco mais choroso quando a gente, de repente, no final de ano, ou a gente vai passar essas festas na casa de pais ou parentes, como vai ser o meu caso, mas agora eu não tenho mais bebê, né? Já passei por isso, depois eu vou contar uma historinha bem rápida. E aí, a maioria de nós, né? Às vezes a gente acaba saindo morar longe dos pais, então a gente tem que retornar. E aí que começa a ter a bagunça, né? Então você tem o horário da casa dos seus pais que são diferentes, a luminosidade, o tamanho, a estrutura e o bebê, ele sente essa mudança. É normal, ele vai se sentir mais inseguro. Então você tem que estar preparada para isso, para saber que aquele choro não é cólica, aquele choro pode não ser sono, aquele choro pode ser só medo e insegurança de estar num lugar novo, onde as pessoas entram e saem, né, a todo momento. Nas noites de festa, né, ele vai ficar um tempo maior acordado, o bebê, vai ter muito mais gente, embora eu acredito que esse ano, né, gente, teoricamente não, só a famíliazinha mais seleta. Mas mesmo assim vai mudar o ambiente, vai mudar a rotina, né, da estrutura da casa. Mesmo que você, de repente, more com os seus pais ou more próximo e sempre esteja conectado a essa outra casa, o dia do Natal e do Ano Novo, ele é diferente.
A rotina é diferente, o horário de refeição é diferente, o momento de preparo de comida é diferente. É aquela correria para comprar bebida, para comprar comida, para lembrar de comprar vela, para lembrar de comprar um monte de coisa. E o bebê, ele sente essa agitação do local. É normal. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é falar que a sua alimentação talvez consiga deixar esse bebê um pouco menos estressado, né? Ele vai ter esse momento de estresse, né? De estresse não assim, nossa, que coisa terrível, mas um estresse de que ele tá num ambiente que tá com uma rotina diferente, que ele tá vendo pessoas que ele não convive todos os dias, que os horários vão mudar, né? Então, a gente tem que estar preparada para esse bebê, né, ficar um pouco mais irritadiço, ficar um pouco mais choroso, e a gente tem que dar conta disso também. O bebê pode não mamar direito, inclusive, né? Então, eu vou contar para vocês que quando o meu primeiro Natal, né, com o meu primeiro filho, ele tinha 1 mês, porque ele nasceu em novembro. Então, eu lembro que a festa de Natal foi muito tranquila, ele era muito pequenininho ainda, né? Mas foi bem tranquila. Já a festa de Réveillon, eu passei, acho que foi 11h30, eu comecei a amamentá-lo, e aí começou rojão, né? Aqui no estado de São Paulo a gente chama rojão. Vamos falar fogos de artifício. E aí começou os fogos e ele não saiu do peito. Eu acho que ele ficou muito assustado, ele ficou mamando até a 1h da manhã. Quando eu falei, Jesus, esse menino não precisa sair do peito. Nem mamar, ele já mamava mais. Ele tava só fazendo aquela sucção não nutritiva, que é o famoso, né? Embora eu não goste desse termo, é o chupetar o peito. Então eu lembro que no meu primeiro filho foi assim. Na minha segunda filha, foi muito diferente, mas foi bem traumatizante. Porque a gente foi para casa da minha sogra, depois a gente ia subir para casa da minha mãe. E aí na casa da minha sogra, aquela agitação, um monte de gente, ela começou a ficar irritada e chorava, e eu punha pra mamar, ela não queria mamar. Eu tentava levar ela a fazer cocô, fazia massagem, achava que aquilo era cólica, nada tava bom, mas gente, nada tava bom, nada. Eu ia pra fora, eu voltava pra dentro, eu colocava até desenho. Com 5 meses, a criança nem desenho assiste. Eu colocava desenho e eu voltava pro peito ver se ela se acalmava, mais que ela se agitava. Aí eu e meu marido decidimos ir embora para casa da minha mãe. Só que também ia da família, né, do meu pai, ia estar lá com as minhas tias. E a gente chegou lá, todo mundo queria ver o bebezinho, como ela tá. E ela ficou ficando cada vez mais irritada. Eu já não sabia mais o que fazer. E aí foi quando, sabe, cai a ficha. Porque embora eu já tivesse tido uma primeira experiência, né, com meu filho, que foi totalmente diferente, eu não tinha caído. Eu falei, não, essa menina precisa de calma. Aí eu entrei sozinha, né, a casa da minha mãe, ela tem na frente, né, é um salãozão onde fica a cozinha, em toda reunião a gente se reúne ali, a gente toma café, ele é bem grandão, assim. E aí você passa pela porta, que daí tem uma sala pequena, outra cozinha de apoio e os 2 quartos, né. E aí o meu quarto é o do fundo. E aí eu lembro que eu entrei pra cá, fechei a porta, então todo mundo ficou lá pra fora. E eu fiquei sozinha com ela, fui pro quarto onde estava mais calmo, mais silêncio, mais tranquilo. Fora que já é o horário que ela tinha que dormir. Minha filha mais nova sempre foi de dormir mais cedo, entre 9, 9h30, 10 horas, e já era passado das 10. E aí ela sentou no meu colo, eu fiquei com ela um pouquinho sentadinha, comecei a cantar uma musiquinha e ela fez cocô, um monte, se tranquilizou. Possivelmente ela tava com, né, dificuldade ali, com uma cólicazinha que eu precisava evacuar. Tava naquele momento de barulho, todo mundo quer pegar, todo mundo quer, né, tá junto, o que é normal, gente, é a família, é amor, é reunião. E aí foi quando eu falei, gente, ela precisava de sossego. E aí foi uma das noites mais bem dormidas que a gente teve, porque aí ela tirou aquele desconforto que estava nela, mas ela precisava de um ambiente mais calmo. Então, toda essa história foi para dizer que olhem para o bebê de vocês, porque é um momento de festa, de alegria, mas às vezes eles vão se sentir um pouco incomodados, tá? E não confundam esse incômodo com outras coisas, com falta de leite, com cólica, sono pode ser, mas ele vai ficar um pouco mais irritado mesmo, é normal. Então,
tentar manter a rotina mais próximo e mais possível que você já faz na sua casa seria bem importante. Mas, Mirella, como eu vou manter essa rotina? Tenta manter a rotina do horário do banho, tenta manter a rotina que você fica com ele para passear, né? Tenta manter mais ou menos a rotina de horário de sono, mesmo que ele vá dormir antes da ceia, né? As crianças ainda não têm, os bebês não têm essa noção, né? Então, tentar manter essa rotina já vai te ajudar bastante nesse momento das festas, ok? Gente, só que eu vou tirar isso aqui agora, porque tá muito calor. Eu não tô aguentando ficar com esse gorro aqui, tá? E aí, Mirella, vamos falar então do que você veio aqui para falar, né? A gente veio falar aqui da nossa alimentação, como vai ficar essa alimentação nas festas, né? Vocês sabem que eu gosto muito de frisar que a alimentação da mãe que amamenta tem que ser uma alimentação mais regrada, sim. Que não é porque você tá amamentando que você tem que descuidar da sua alimentação. Eu sei que a rotina com o bebê são difíceis, sei que a gente muitas vezes não dá tempo, mas você tem que tentar manter essa rotina para você e para o bebê, porque a sua saúde também é importante, não só a dele. Lembre-se sempre, em caso de despressurização, isso é um termo que é falado na aviação, você põe primeiro o oxigênio em você e depois você põe no seu filho, porque a mãe tem que estar bem, para o filho também tem que estar bem. E a alimentação, para mim, é o pilar mais importante de toda essa conversa, tá? E aí, o que a gente pode fazer, né? Além de a gente ter toda essa alteração de rotina, a gente pode tentar manter uma rotina alimentar um pouquinho mais adequada. É normal essa rotina sair do controle, sim, porque eu, por exemplo, eu vou almoço uma hora na casa da minha sogra, que faz uma comida, vou almoço na casa da minha mãe, não é o mesmo horário que eu costumo fazer em casa, não é o mesmo tipo de comida, não é o mesmo tipo de tempero, mas geralmente tem comidas mais com densidade calórica, com menos nutrientes, com mais alimentos junk foods, que geralmente a gente está acostumado a fazer em casa. Então, essa rotina vai mudar, independente de você estar lá junto, né? A gente também tem o que eu chamo de marido sabotador, que é aquele marido que, né, nas festas acha que tá de férias e quer comer tudo que não deve, né? Então, os maridos aí precisam dar uma ajudinha para as mães nesse momento das festas. E aí, lembre-se que se você sair muito da sua rotina alimentar, começar a comer alimentos que tenham baixa quantidade de nutrientes, né, que são alimentos de calorias vazias, mas eu chamo de nutrientes vazios, né, desregular o horário, desregular a ingesta de água, mudar completamente a sua rotina, comer mais doces, comer mais frituras, comer alimentos muito diferentes. Lembre-se, quem vai passar as noites e os dias escutando choro é a mãe. Os pais também escutam, mas a gente ali, né, com os nossos seios, somos aquelas que provemos mais esse cuidado e segurança para o bebê. Então, pensar na sua alimentação é pensar em vocês, mas também pensar sobretudo em você, que vai ter que estar convivendo com esse bebê, que vai estar mais irritadíssimo normalmente. Não deixe ele mais irritado. Tenta minimizar esse momento, tá? E aí a gente vai falar, né? Então, lembrando que são 2 dias cada festa e não são 14 dias de festas. Então, a gente pode lembrar que as festas de Réveillon e de Natal, elas são regadas a muitos tipos de alimentos. Muito mesmo. Geralmente é muito vasto. Eu tenho minha família de uma outra cidade do interior e quando a gente ia, né? Quando eu era mais nova, passar festa em família, tinha 30 pessoas. Eu lembro de olhar aquela mesa, né? Tinha carne de todos os tipos, arroz de todos os tipos, e farofa, e muita fruta, isso sempre teve, muitas castanhas, e aí aquela mesa que não acaba, né? E aí no outro dia você tem que comer tudo aquilo de novo, porque sobra um monte de coisa. Brasileiro, né, tem essa coisa de comer para viver e não viver e comer, né?
Então, a gente lembrar que é uma mesa muito farta e que a gente tem que tentar saber, dentro dessa quantidade de alimentos que está ali oferecido, ou dessa quantidade de alimentos que a gente tem disponível, a gente tem que tentar optar por opções mais saudáveis. E se isso não for possível, o que eu acho muito difícil, né? Você ainda tem alguns alimentos chaves que você pode estar usando ali, que com certeza em quase todas as mesas de ceia de Réveillon vai ter, tá? Então vamos começar falando primeiro delas, as que abrilhantam e deixam os pratos muito mais bonitos na assadeira, ou é aquele molho maravilhoso que a gente faz, né, para seguir com uma proteína, né, que são as frutas. Pois é, elas sempre estão presentes na mesa de Natal e Réveillon. Eu me lembro muito de ver muito figo, de ver romã, de ver muita uva e maçã nas nossas ceias, né? Então, as frutas, elas sim estão muito presentes na ceia de Natal e a gente deve sim fazer muito uso das frutas, tá? Por quê? Porque a gente tá ali, primeiro, com uma fruta da época. Essa fruta da época, a gente já falou que ela pode ter maior quantidade de nutrientes, menor quantidade de agrotóxico e ter mais vitaminas também, porque ela é uma fruta da época. Então, ela não precisou ser cultivada, né? Não precisou ter muito fertilizante, não precisou ter muito, como fala, muito agrotóxico para ela se desenvolver rápido, porque ela é da época. Então, aproveitar que essas frutas estão disponíveis geralmente nas mesas para a gente estar consumindo, né? Fonte de fibra, fonte de vitaminas e fonte de carboidrato. Além do que, quando você começa a consumir essas frutas antes da ceia de Natal, já vai criando um processo de saciedade. E aí você vai tender a comer muito menos no momento da ceia. Então, fica atenta nessa dica. Faz uso das frutas que estão expostas nessa mesa. Tem gente que faz, né? Eu tenho um tio que ele cortava melancia, assim, né? Aqueles cortes, todo bonitinho, que ficava enfeitando mesmo a mesa, né? O abacaxi, que ia junto lá com o tender, por exemplo, e a gente sempre ia cutucando. Só temos que evitar uma coisa, que também está muito presente, e eu orientaria você a evitar, que são as frutas em conservas, né? Porque geralmente essas conservas têm muito açúcar. E a gente vai ter um consumo de açúcar nessas ceias muito alto, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente dessa aula, mas tenta evitar as frutas que são em conserva, por conta dessa quantidade de açúcar a mais. Então, a fruta já é fonte de frutose, que é um açúcar, mas como ela tem ali uma grande quantidade de fibras, esse açúcar com a frutose, ela não é tão rapidamente absorvida para as nossas células e não, né, dão aquele boom de açúcar no sangue de uma vez só, que faz a gente acumular isso como gordura. As frutas em conserva, por outro lado, né, elas têm a fruta, né, que geralmente elas são mantidas ali com as fibras, mas ela está imergida numa aguinha com bastante açúcar. Então, só fica atenta a isso, evita as frutas em conserva e mantém o consumo das frutas in natura. Se conseguir consumir um pouquinho antes da refeição, vai ser bem bacana para a gente não aumentar tanto a densidade energético-calórica das refeições, então, da ceia. E aí, vamos para o próximo grupo, que são os legumes e as saladas. Mirela, legumes nas refeições de ceia, Natal e Réveillon? Sim, né? Então, a gente tem que lembrar que verdura sempre tem, né? Os vegetais, salada sempre tem. Você vai falar, mas nunca tem um brócolis cozido. Às vezes não tem, mas está naquela maionese, naquele salpicão, naquele arroz que às vezes a gente coloca, né? Uma cenoura ralada, um pimentão para ficar colorido. A famosa uva passa, que embora não seja legume, né? Só tô lembrando dela aqui, porque a gente sempre fala que a uva passa vem pra festa. Uva passa entrou no grupo de WhatsApp, então a gente, né, tem que lembrar dela. Mas às vezes tem esses legumes, às vezes tem, né, casas que fazem aquela salada linda de legumes. A minha mãe sempre fez, fazer um saladão, né? Todo mundo fala que é o saladão dali, que é aquela salada cheia de legumes, que daí tempera. Mas às vezes tem a maionese, tem o salpicão, né?
tem uma caponata de berinjela. Então, a gente tem essa opção também de não deixar de consumir os legumes durante as ceias. E eu acho que é bem interessante você colocá-las no seu prato, para não perder, então, essa questão das vitaminas e dos nutrientes e também a questão das fibras, que vai ser muito importante no processo de você evitar a absorção de muito açúcar, tá? Então, coloca esses alimentos também no seu prato. E aí a gente tem as verduras, sempre tem um alface, sempre tem uma chicória, uma rúcula, isso é difícil não ter, né? Então, tentar consumir esses alimentos também é bem interessante para a gente fazer essa caminha de fibras para que o açúcar desse alimento que a gente vai consumir, né, depois não seja tão rapidamente absorvido e não deixe o nosso sangue ali repleto de açúcares, tá bom? Então, não esqueça dessas duas dicas, as frutas e os vegetais. Sempre tem, não tem desculpa. E aí, as famosinhas de Natal, que às vezes a gente só lembra de comê-las no Natal, e vocês vão me ver falando muito, se já não me viram falando muito, das castanhas e oleaginosas, né? Nossa, que nome, oleaginosas, né? Então, as oleaginosas, elas são das classes das castanhas. E por que elas são chamadas como oleaginosas? Porque elas têm bastante gordura do bem, né? Gorduras poliinsaturadas, o que ajudam na nossa saúde, né? Além de ter muitos nutrientes ali, como ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Então, é importante vocês saberem disso. E lembrar que elas também são as queridinhas do final do ano. Tem gente que não come castanha o ano inteiro, chega ao final do ano, né? Você come a castanha. Né? Lembrar também do filminho do Quebra-Nozes, né? Filme infantil. A gente fala muito de filme infantil, vocês vão me ver falando muito de filme infantil, porque praticamente é os filmes que eu mais assisto, né? Inclusive assisti o Quebra-Nozes não faz muito tempo. De novo, né? Então, assim, essas castanhas sempre estão presentes. Eu lembro do meu avô quebrando a nozes, né? A gente não tinha um quebra-nozes. Então, meu avô, ele fechava a porta, né? Punha a noz assim, era uma porta branca ainda de alumínio, até fazia barulho. A gente ficava com medo até de estourar a porta, né? E aí, quebrava aquela noz. Geralmente é a noz mesmo, que tá presente nas ceias. Mas você pode usar e pode ter outros lugares que usam outras castanhas. Castanha do Pará, a castanha de caju, a macadâmia, também pode, a amêndoa, né? Então, a amêndoa laminada, tem muita gente que aproveita o final do ano, faz aquele arrozinho com amêndoas laminadas, fica bem gostoso, né? E aí, lembrando de um detalhe importante, que a gente esquece por conta da praticidade. Só vou abrir um parênteses antes de falar disso, para vocês entenderem que não é para vocês deixarem de comer as castanhas por conta disso. Mas só para dar uma informação a mais, e quem, né, puder consumir a castanha dessa forma, vai ter esses dois benefícios a mais. Então, quando você compra, né, geralmente no final do ano, a gente compra aquela noz bonitinha dentro da casca, porque ela fica mais bonita, inclusive, na nossa ceia, na nossa mesa, bem arrumada. E é legal, né, ter esse processo de a gente quebrar nozes. Criança gosta muito de ver sair, né, de ver de onde vem aquele alimento. Por que que é legal? Então, quando você consome a noz em casca, você tem a noz ou a castanha com menos quantidade de fungos. Gente, as castanhas, elas podem ter uma quantidade de fungos que não é tão maléfico, não é um fungo que acaba por dar algum sintoma ou reação, né, no nosso intestino ou gastrointestinal, mas é um fungo que pode desbalancear ali a simbiose, o equilíbrio da microbiota e das bactérias e vírus e fungos que sobrevivem e vivem em equilíbrio lá no nosso intestino. Então, assim, quando você tá com ela com casca, você não tem o risco de ter esse fungo, né, convivendo ali naquela castanha. Ele não faz mal pra gente, não dá sintomas gastrointestinal quando a gente não come ela sem a casca. Mas eles ainda existem e ainda estão ali. Outro benefício legal é que você não tem uma castanha tão oxidada.
Não que as castanhas sem casca sejam oxidadas, né? Não é isso. É que quando você tá com uma castanha, às vezes a gente não sabe nem da onde vem, qual que é a origem, quanto tempo aquela castanha está exposta ali à reação do calor e da luz, e a gente sabe que esses dois fatores podem oxidar os ômegas presentes nas castanhas. Então, quando você compra aquela castanha com a casca, ela tem todo aquele potencial antioxidante dos ômegas ali que não foram oxidados, né, da vitamina E, que não foi oxidado com a luz. Mesma coisa quando a gente fala de azeite, né? Então, quando você compra um vidro de azeite que é transparente, a quantidade de vitaminas E que estão ali e ômegas, eles são bem diminuídos pelo processo natural de oxidação. As castanhas, por serem oleaginosas, alimentos fontes principalmente de óleos, também pode sofrer esse processo quando elas estão, então, fora da casca, né? Então, aproveita esse momento e faz uso das castanhas que estão nas cascas, tá bom? E não deixa de consumi-las. Pode ser em qualquer período, às vezes sobra para o outro dia, você pode usar e fazê-las de lanche também. Aí, vamos falar das proteínas de Natal. O que me deixa muito tranquila, porque proteína no Natal é o que mais tem disponível, não é mesmo? A gente tem todos os tipos de carne, principalmente de porco. Se não é carne assada, geralmente é um churrasco. Dificilmente, eu pelo menos não vi, se alguém viu ou se alguém faz, depois comenta no vídeo. Ver alguma carne frita no Natal. Eu acho meio, um pouco, a gente não tem tantas, né? Acho que culturas que fazem carnes fritas nesse período. Mas a carne assada é o que reina, é o que impera, graças a Deus. Porque a gente tem uma boa quantidade ali de proteína que a gente pode consumir e não ter tanto problema, né? As carnes que mais se usam geralmente são frango, porco, né? Peixes bastante, uma ou outra carne vermelha, mas geralmente é assada. Então, isso é um benefício bacana, porque a gente não vai correr o risco de comer uma carne que seja ruim para a nossa alimentação. Então, assim, os peixes são extremamente, né, os mais bem-vindos nesse cardápio, mas se você quiser comer um pouquinho de carne de porco, é legal também, pode consumir. Um pouquinho de carne de vaca também pode consumir. Qual que é a dica? Qual que é a métrica para consumir essa carne, né? É a métrica da palma da mão. Palma da mão da mãe, tá, gente? Não pede pro marido pôr o seu prato. Ou se pedir, fala, olha, tamanho da minha mão. Não é pro marido colocar seu prato, senão ele vai pegar a mãozona dele e vai colocar lá. Mas, geralmente, umas 150 gramas de proteína de carne, tá? Você pode comer. Se você não quiser comer tudo isso de proteína de carne, você pode comer metade de proteína vegetal e metade de proteína de carne. Lembrando que a quantidade proteica é muito importante ser respeitada. Então, a mulher que amamenta, ela tem que consumir de 120 a 150 gramas de proteína por refeição. Então, geralmente, uma palminha de mão, né? A minha, pelo menos, das praticamente 75 gramas de proteína, né? A não ser que você pegue uma proteína, assim, que seja enorme, né? Mas eu acho que não vai ser o caso. A gente sempre pega uma fatia de carne assada, uma sobrecoxa de frango, né? O que eu pediria para estar evitando são as carnes defumadas, pelo processo da defumação ali, que é um processo da defumação, a não ser que você vá comer churrasco. Mas se não for churrasco, o processo da defumação é um processo químico, né? Então, a gente tenta evitar, porque é mais alguma coisa ali que pode gerar um radical livre para dentro das suas células. Mas se não, tá tudo bem. Se você quiser comer, é só 2 noites e 2 dias, né, que a gente vai estar consumindo esse tipo de alimento. Não teria tanto problema, tá? Só você tentar nessa quantidade de proteína, que tem que ser essa quantidade bacana. Você precisa lembrar da quantidade de proteína. Então, ó, já falamos de frutas, já falamos dos legumes, que é possível, já falamos das oleaginosas
e já falamos das proteínas. Faltou qual grupo para a gente falar? O grupo tenso. O grupo mais tenso é o grupo que a gente mais consome geralmente no final de ano, que é o grupo dos carboidratos. Ai, vou até suspirar, né? Primeiro, gente, o carboidrato, ele é um vilão bonzinho. Eu costumo comparar o carboidrato à malévola. Eu já tô falando de novo de filme infantil. Mas se bem que agora o filme novo é para adulto também e eu adorei. Então a malévola ela é ruim, mas ela também é boa. A gente só precisa saber o equilíbrio de malévola, tá? E o carboidrato, ele é assim. O carboidrato, a mãe que amamenta, ela não pode fazer dieta low carb, ela não deve fazer jejum intermitente, ela tem que comer uma quantidade de carboidrato adequada para que ela possa amamentar adequadamente e suprir a sua reserva energética. Então não pode ser nem a menos, nem a mais, tá? Então a menos, o que acontece? A mãe fica muito fadigada. A mãe fica com dificuldade de dormir. Tudo bem, já sei que você falou que a gente tem mesmo dificuldade para dormir, mas o pouquinho que a gente dorme ou o pouco que a gente dorme tem que ser com qualidade. E se você está restringindo muito carboidrato, você tem que tomar cuidado, porque aí seu sono vai ter uma qualidade ruim. Eu lembro, antes de eu ser mãe, eu atendia num consultório. E chegou para mim uma médica, inclusive, ela falou: ai, Mirella, eu tô amamentando, minha filha tá com 1 ano e meio, mas eu quero emagrecer. E eu não entendia nada de fazer alimentação para mamães que amamentavam. E eu falei: bom, se ela quer emagrecer, vamos emagrecer, né? E aí eu comecei a fazer uma dieta com restrição de carboidratos, que é o que mais é usado para quem quer perder peso. E depois de 15 dias ela voltou: Mirella do céu, eu tô me sentindo tão cansada, eu tô super fadigada, a minha qualidade de sono piorou, mesmo quando a bebê dorme, ali com 1 ano e meio ela já dormia melhor, né? Mesmo quando ela dorme, eu não consigo voltar a pegar no sono, eu não consigo dormir. Então, a quantidade de carboidrato está relacionada a esse sono de qualidade. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Ele precisa existir, mas você também não pode exagerar na quantidade desse carboidrato. Por quê? Deixa eu só tomar uma água, gente. Porque o carboidrato ele tem que ser no equilíbrio. E o equilíbrio de carboidrato, ele tem que ser em torno de 45% a 60% do total, né, de refeição que a gente faz por dia, tem que ser à base de carboidrato. Agora sim, o que eu ia falar para vocês nesse momento de final de ano? Cuidado com os lanchinhos. Porque como a gente tá fora de rotina, aí assim, beleza, então a ceia vai ser às 11 da noite. Então vamos comer um pouquinho antes, aí você sempre faz um lanchinho. Esse lanchinho geralmente é regado com carboidrato. E aí quando chegou no meio da tarde você fez um outro lanchinho. Sabe aquele lanchinho? Que é feito lá, que foi criado por um tal de Tony, lá na Itália, que é um pão do Tony. Então, geralmente esse lanchinho rola muito nessa época do ano, tá? Então, assim, a gente tende a consumir mais refeições por dia e essas refeições, no final do ano, são basicamente a base de carboidratos. E aí é o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Carboidrato demais tem um efeito rebote. Como assim efeito rebote? Então, eu vou falar para vocês de 2 efeitos, tá? O primeiro efeito é que quando a gente ingere o carboidrato e o nosso açúcar no sangue ele sobe, né? Ele tem um efeito lá no nosso sistema nervoso central de absorver mais triptofano, 5-HTP, que é um aminoácido presente nos alimentos, né? E quando essa insulina sobe, a insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas, que tem a função de pegar esse açúcar do sangue e pôr dentro da célula. Então, quando essa insulina sobe, o que ela faz também? Ela pega não só o carboidrato, mas ela pega 3 aminoácidos que a gente chama de BCAA: isoleucina, valina e leucina, tá? Não precisa saber tudo isso, gente. Só tô explicando para vocês entenderem o contexto
da história. Então, você pega quando você tem mais açúcar no sangue, eu produzo mais insulina. Essa insulina, além de carrear, levar o carboidrato para dentro das nossas células e gerar energia, ela também carrega esses 3 aminoácidos principais para dentro do músculo, tá? E o que tem a ver o triptofano com isso? Quando você carrega esses 3 aminoácidos para dentro do músculo, o triptofano fica livre lá no nosso cérebro a passar por uma barreira que a gente chama de barreira hematoencefálica. Quando você não tem insulina, o triptofano, junto com esses aminoácidos BCAAs, eles competem para passar nessa barreira. E geralmente quem ganha são o BCA. E o triptofano fica ali e não entra, tá? Efetivamente. Então, quando você aumenta a insulina, esse BCA foi para o músculo, eu tenho essa barreira livre para a entrada do triptofano. O triptofano, esse aminoácido lindo, ele é maravilhoso, tá? Principalmente para outras coisas dentro da amamentação. Mas se você aumentar muito a quantidade de triptofano dentro do seu sistema nervoso, ele vai aumentar muito a produção de serotonina. Você vai ficar super feliz, mas você vai ter muito sono, tá? E aí você vai se sentir muito fadigada. Por outro lado, quando você tem muito açúcar na sua corrente sanguínea, antes mesmo da insulina tirar esse açúcar, né? Esse açúcar vai para o seu leite. Vai ser um leite um pouquinho mais adocicado. O bebê ele tem a capacidade de sentir esse sabor, tá? Embora a quantidade de macronutrientes não se altere, né, dentro da produção, basicamente é a mesma quantidade de carboidrato, mas esse saborzinho mais doce vai estar entrando para o seu leite, tá? Pode ser que entre um pouquinho mais de carboidrato, porque o sangue ali tá cheio de carboidrato. E aí o seu bebê pode ficar um pouquinho mais agitado. Então, assim, o carboidrato é importante. Você vai estar cansada, o bebê vai estar super de boa na festa, tá? Então, importante você cuidar da ingesta de carboidrato. Não pode ser a menos. Cuidado com as festas, que a tendência é que lá nas festas ele seja muito maior, né? Por que eu falo isso? Porque nas festas a gente tem alguns tipos de carboidratos. Não é só um, são alguns tipos de carboidrato. E todos eles, posso dizer que quase sem exceção, são aqueles carboidratos simples, que não tem fibras, que não tem proteínas e são facinhos absorvidos pelo nosso intestino e chegam rápidos no nosso sangue, tá? Não são carboidratos complexos. E aí a gente vai falar dos carboidratos na forma salgada e os carboidratos na forma de doce. Então a gente tem os carboidratos na forma salgada, que são arroz. Aí a gente tem aquela batata que foi usada ali para, né, para assar junto com o frango. Pode ter a farofa, né? A farofinha sempre tem, seja uma ceia de churrasco, uma ceia com carne assada, sempre tem uma farofinha. Pode ser a frutinha em conserva, né? Com açúcar que você usou lá para decorar e fazer de repente um caldo, né? Para aquela carne assada. Pode ser o macarrão, geralmente tem alguma fonte de macarrão nas ceias. Então, são os carboidratos que são os salgados. Todos eles com alto índice glicêmico, que vão ser rapidamente absorvidos pelo nosso trato gastrointestinal, pelo nosso intestino, né? E são com densidade calórica bem alta. Então, são os carboidratos salgados, que a gente vai ter que observar. E aí, tem os carboidratos doces, né? Óbvio que vai ter muito doce nessa ceia. Então, assim, doces, né, que você faz com carboidrato, seja aquela rabanada, seja arroz doce. Então, você vê que além do doce do açúcar, ele acaba vindo, às vezes, com outro tipo de carboidrato. Tem os carboidratos que já vêm, né, os doces à base de carboidrato que já vem com leite, que são os pudins, sorvetes, brigadeiro, manjar, tudo isso é feito à base de leite, que também tem um outro carboidrato, né? Tem também os doces artesanais, que esses são os mais tranquilinhos. Não sei se de vocês tem, mas de repente um doce de abóbora, às vezes
acaba tendo dentro da ceia de Natal. E tem o famosão lá, que é o pão do Tony, italiano, que, né, teve essa ideia genial de fazer essa receita de um pão adocicado que vá frutas cristalizadas. E aí, vamos só abrir um outro parênteses, que as frutas cristalizadas não são frutas secas. Fruta seca é a uvinha passa, né? O damasco, o figo turco, mas as frutinhas que vão dentro do panetone, do pão do Tony, são frutas cristalizadas, que são cristalizadas com açúcar. Além do que, a própria massa do pão, além do açúcar do trigo, vai mais açúcar porque ele é um pão adocicado. Então, esse aí é o carboidrato, que vem com mais carboidrato, com um pouco mais de carboidrato, com uma pitada mais de carboidrato. Então, assim, a gente tem uma bela de uma refeição ali regada a açúcar, né, na nossa ceia de Natal. E é o que mais pega, porque a gente consegue ter um consumo de frutas que dá para ter, legal. A gente consegue ter um consumo de verduras bacana. A gente consegue ter um consumo de oleaginosas bem bacanas. A gente consegue manter o consumo de proteínas, legal, bacana. Mas o que a gente com certeza vai escapar na festa de final de ano é no carboidrato. Então é esse que a gente tem que ficar um pouquinho mais atenta e se apurar na hora de fazer as melhores escolhas, na hora de estar montando o seu prato e na hora de lembrar algumas coisas. E aí, o que a gente pode fazer? Mirela do céu, você me falou, fiquei nervosa, tô ansiosa aqui, como que eu vou me ajeitar com essa situação? Né? Já que você falou que eu vou ficar muito mais cansada. Sim, se você se entupir de carboidratos e açúcar, você vai sentir uma fadiga por alguns dias. Isso se você se entupir somente nesses 2 dias. Se você esquecer e achar que no ano que vem eu começo de novo e passar os 12 dias se alimentando mal, amiga, teremos um problema de fadiga, com certeza. Fora o ganho de peso, fora a desnutrição de micronutrientes, fora todo o resto. Mas vamos falar de fadiga, porque é uma das coisas que nós mães queremos não ter, a gente quer mais vitalidade. Então, a primeira coisa, nada de ficar beliscando carboidratos antes de 3 horas. Então, vamos supor, mudou completamente a rotina de horários e mudou o que você come, é o carboidrato que você estava fazendo bonitinho lá na sua casa, o complexo, agora é o carboidrato simples. Então, mudou tudo. O que a gente vai fazer? Você não pode comer carboidratos antes do intervalo de 3 horas. Então, você almoçou, né, sei lá o que você comeu, meio-dia. Você só pode voltar a comer carboidrato pelo menos às 3 horas da tarde. E assim, subsequentemente. Primeira coisa que você tem que fazer. E a segunda coisa é controlar a quantidade. Você não pode chegar a olhar aquela mesa assim e fazer aquele prato montanha, né? A subida da montanha, né? Você tem que olhar aquela quantidade e tentar escolher 2 fontes de carboidrato para aquela refeição. Geralmente a gente escolhe uma, mas como é final de ano, ceias e você vai escolher 2 fontes de carboidrato apenas. Então você pode misturar, por exemplo, o arroz com farofa, pode comer uma batata e a farofa, pode comer a maionese, né, que é legumes, mas ali também vai batata com um pouquinho de arroz. Você pode comer um macarrão com um pouquinho de maionese. Então, você vai escolher 2 fontes e comer quantidades menores. Qual quantidade, Mirela? Vamos lá? Não vamos ter balança. Não vamos carregar balança, pelo amor de Deus. Ficar carregando balança para cima e para baixo para mensurar a gramagem de cada alimento. Então, palma de mão da mãe, não do pai, tá? Palma de mão, aquele faz uma conchinha assim, né? É isso aqui de 1 e isso aqui de 8 no máximo. No máximo. Isso nas refeições de almoço e ceia, ou almoço e jantar, como vocês chamam aí, tá? Então, essa quantidade, ela é suficiente e não vai te fazer dar uma escorregada, né? Um pezão na jaca. E aí, vem o doce. Você tem que lembrar que ainda tem a quantidade de doce,
que obviamente eu não vou falar pra você não consumir, porque até eu consumo. Dependendo do doce, às vezes não vai. Eu não sou muito doceira não, gente. Eu tenho alguns doces, são poucos inclusive, que eu consumo. Pudim, manjar, não. É sorvete ou brigadeiro, são os meus doces. Né? No máximo um pavezinho, mas é difícil minha mãe fazer, faz muito tempo que ela não faz. Mãe, fica a dica, pavê pro final do ano. Ou melhor não. Bom, e aí a gente ainda tem que lembrar que tem o doce que a gente vai comer, né? E que eu não vou falar pra você não consumir, porque são 2 festas de final de ano por ano, né? E são doces, a gente tá num momento ali de alegria e tal, não tem essa necessidade de restringir dessa forma. Mas tem que lembrar que você tem que consumir uma menor quantidade de carboidrato na ceia, para depois poder consumir esse doce, que daí já é regado a mais carboidrato, a mais açúcar e tudo mais. Então, de novo, são 2 vezes, não são 12 dias, né? As proteínas tá ok, dá pra gente consumir. Carboidratos são 2 tipos na refeição. Você escolhe 2 e coloca mais ou menos a quantidade da palma da mão. Salada, você tem que incluir nesse prato, é importante você incluir. É a salada que vai diminuir a absorção rápida desse açúcar. É essa salada que vai ajudar o controle desse açúcar a cair no seu sangue e não te dar tanta fadiga depois. É importante você saber disso e tentar usar esse método para que você consiga ter uma refeição prazerosa de Natal, sem culpa, e não se sentir cansada, fadigada e não ter um bebê agitado e você morrendo de sono, tá? A fruta sempre tem que ter. Sempre ponha essa fruta, né? Ou antes ou depois da ceia. E aí, logo depois, você já come esse docinho. Por que, Mirella, logo depois? Porque quando a gente come o doce perdido no nada, eu sempre falei isso para meus pacientes. Comi um doce no meio do nada. Não tava comendo, fui lá, a primeira coisa que eu peguei foi um doce. Ele é muito pior do que se você comer ele junto com uma refeição completa. Porque ali ele vai entrar no processo de digestão que vai demorar um pouco mais. E esse açúcar vai demorar para ser um pouco mais absorvido. Além do que, se você comer esse doce logo depois dessa refeição, da ceia, no caso, você vai comer muito menos. Porque você já comeu a fruta e vai ter só mais um espacinho para o doce. Então, pode consumir, mas tenta fazer mais ou menos nessa cronologia, né? E as castanhas, você pode misturar aí junto com as frutas, pode fazer um bem bolado. Mas mais ou menos nessa cronologia. Então, come a salada, come o legume, daí você vai partir para a proteína, depois você vai comer o carboidrato, aí você vai comer a fruta e por último você vai comer o doce. Nessas quantidades que eu falei para vocês, ok? Então, acho que deu pra gente diminuir um pouco o peso da consciência, saber como que a gente vai se programar e organizar essa rotina alimentar para a ceia, para tentar manter a sua qualidade de vida e a vitalidade bacana, mesmo depois das festas de final de ano. E aí, o que você tem que prestar atenção? Além de tudo isso, que você não pode estar saindo empachada da mesa. O que é empachada? Aquela sensação de peso, né? Nossa, comi demais. Aquela sensação de peso que comi demais, tá? Para que isso não aconteça, o que é importante? Você mastigar bem e devagar, sem pressa para comer. Não tome líquidos com a refeição, porque isso vai atrasar o processo de digestão e vai diminuir a absorção de micronutrientes. Então, evite tomar líquido. Se for tomar líquido, no máximo, ó, o meu copo de água tá cheio, mas meio copo, tá? Ó, meio copinho de água só, de alguma bebida, desde que não seja alcoólica, você pode consumir, né, junto com essa refeição, para não atrapalhar o processo de digestão e não deixar você mais empachada ainda e com aquela digestão mais demorada, o que vai te gerar também mais fadiga por conta da recirculação do sangue para o órgão do estômago. E o álcool, a gente sempre pede para evitar o máximo que você conseguir por conta da amamentação. Quantidades mesmo que pequenas passam um pouco para o leite materno e atrapalham também a secreção da ocitocina. Então, é importante a gente evitar. Pouquíssima quantidade, é difícil eu falar se pode ou não, porque o que é pouco para mim pode não ser pouco para você.
Então, eu costumo colocar para evitar álcool mesmo nesse momento da amamentação. Se você gosta de álcool, um dia depois que você terminar a amamentação, você tem bastante tempo pela frente para consumir, tá bom? E aí, mesmo fora da rotina, gente, por favor. Isso aconteceu comigo. Saí fora da minha rotina, fui para casa dos meus pais, que moram em outra cidade, para casa da minha sogra, e eu esqueci de tomar água. Não dá. E aí, sabe o que é como a gente sabe que a gente esqueceu de tomar água? Pelo cheiro do leite. Você começa a sentir o cheiro do leite, porque ele fica mais concentrado. Sabe? Outra dica. Parou de tomar água, você vai perceber pelo cheiro do leite, tá? Então, não esquece, sempre anda com a sua garrafinha, pede pro marido, pra mãe, pra sogra, pro tio, pro vô, pro pai, pro sogro, pra quem for, pra irmã, pra encher sua garrafinha de água o tempo todo. Saia da rotina, mas não perca a rotina da água. Não deixe também de consumir pelo menos 3 frutas ao dia e pode abusar das castanhas. Pode aproveitar esse momento e abusar das castanhas. E as frutas também pode abusar das frutas da época, que a gente vai conseguir ter o melhor aproveitamento dos nutrientes, além do que a quantidade de orgânico, né, a quantidade de pesticida presente ali é bem menor, tá bom? E para finalizar, eu quero só colocar aqui algumas coisas que a gente sempre faz, na verdade a minha mãe sempre fez, que são os rituais de comida de final de ano, as simpatias que estão relacionadas a comidas de final de ano. Eu não podia deixar de colocar isso aqui. Algumas a gente pode fazer sim, acho que a maioria delas, não todas. Eu acho até muito bom para a sua saúde você fazer o uso desses alimentos que são tão falados nesse final de ano, principalmente na festa de Réveillon e de virada do ano. Lentilha. Gente, lentilha dizem que dá prosperidade e gera dinheiro para o próximo ano. Então, vamos lá, todo mundo quer ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, não esquece de consumir lentilha. Só cuidado como vai consumir lentilha. Na semana do Natal, eu vou estar passando algumas receitas para vocês de lentilha, desses outros alimentos que ficam bem bacanas e saudáveis e que você pode comer sem culpa, para manter seu ritual de simpatia ou ritual cultural dessa passagem do ano. Outra coisa que é muito legal, né? Alguém já comeu bacalhau? Bacalhau, desculpa, na festa de Réveillon? Eu sei que na minha casa sempre teve. Embora eu não goste de bacalhau, porque é um peixe que pra mim tem um gosto muito forte, eu não me adapto. Geralmente tem, mas pode ter outros peixes. Eu lembro que no Natal meu tio fez um pintado na brasa cheio de legumes. Eu nunca vou esquecer esse pintado, gente, porque ele era, além dele ficar lindo, ele ficou muito saboroso. Então, existe esse ritual de consumir peixes. E esse ritual de consumir peixes, não tô falando pra vocês não consumirem, é só um ritual, gente, tá? Ele tem a questão de que peixe só nada pra frente, peixe nunca nada pra trás, então por isso que eles colocam o peixe, né, no ano novo, que é pra você evoluir, né? Mas aí uma outra cultura diz que pelo peixe ele produzir muitos ovos, né, numa ninhada só, vamos chamar assim, ele é muito bom pra fertilidade. Então, se tem mãe querendo engravidar de novo, consuma peixe. Se não tiver mãe querendo engravidar de novo, pode continuar consumindo peixe, porque ele não vai beneficiar você na sua saúde também. E se vier um outro bebê, parabéns, você será mãe de novo. Estaremos conversando eternamente. Porco. O pessoal fala que consumir porco. Por que tem porco nessas festas? Porque ele fuça, né? O focinho sempre pra frente também. Tem essa questão da prosperidade. E aí, dizem que ele também deixa as coisas ruins do ano anterior para trás. Acho que esse a gente precisava comer mais esse ano, não é? Romã, ó, esse recado para minha mãe. Romã, sementes de romã também dizem que traz bastante prosperidade, porque, né, símbolo de abundância, né, dentro da romã tem um monte de semente. Romã é um alimento maravilhoso, gente. Depois a gente conversa mais sobre a romã. Só tem basicamente nessa época do ano. Ela tem pomegranato, que é um fitoterápico bem bacana, muito interessante de ser consumida. Mas ela também, né, segundo as simpatias, está relacionado a ter mais filhos, né? Aumento da fertilidade. Minha mãe sempre fez a gente comer 12 sementes de romã.
todo ano. Eu não vou falar pra você que eu tive, né, só tenho 2 filhos, mas nunca tive problema de fertilidade. Então, acho que a simpatia valeu. E verduras, olha que legal, essa eu não sabia. Minha mãe nunca me contou, a gente nunca fez essa, mas esse ano com certeza a gente vai fazer. Na verdade, a gente nunca fez pensando que era um ritual. A gente sempre consumiu, mas a gente não sabia que era um ritual, que é comer verduras. Então dizem que mantém o dinheiro dentro da carteira, comer verduras. Verdinha, né? Falam que dinheiro é verdinha. Então dizem que verdura é bem bacana consumir, mas tem que ser 2 tipos diferentes para você manter esse dinheiro. Espero que seja dólar que venha para minha carteira no que vem, além do real. Até, você viu que eu até engasguei, né? Falando de dinheiro. Bom, então essas são algumas curiosidades sobre os alimentos que viraram rituais no final do ano, e acho que dessa lista você pode consumir todos e não ter culpa no final de ano, tá bom? Gostaram da dica do final do ano? De como a gente pode tentar manter ali o mínimo de uma alimentação saudável? O mínimo não, acho que dá para manter uma alimentação bem saudável nas festas de final de ano, porque a gente tem as opções não tão boas, mas também tem muita opção boa, porque são mesas muito fartas, geralmente. Então, acho que vai ser bem interessante se você seguir aqueles passinhos que eu te passei, e aí a gente vai ter uma repercussão depois das festas, né? Não vai chegar em janeiro, né? Louca para fazer dieta, mesmo porque se você tá amamentando não é tão aconselhável. Louca para ir pra academia, né? A roupa que não serve, vou pra praia, se bem que a gente não tá podendo sair, né? Eu esqueço disso às vezes. Mas enfim, se você quiser ir pra praia, não vou caber no biquíni, vou ter que gastar com roupa nova. Então, assim, se você seguir essas métricas, eu acho que a gente vai ter aí um final de ano bem produtivo na sua saúde e na saúde do seu bebê e na saúde da sua família, tá bom? Se vocês gostaram, por favor, pode compartilhar com outra mãe que esteja precisando, dá um curtir aqui pra mim e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, gente. Bom final de ano!